Bitcoin hoje tentando se manter acima dos 20 mil dólares e nós temos um dado, um gráfico que a gente não pode ignorar nesse momento, que é justamente a briga entre argumentos que a gente vai voltar a subir e que a gente vai cair, derreter mais com todo o cenário macroeconômico, e esse gráfico ele vai dar uma pista melhor para onde a gente pode ir. Então você precisa entender o que eu preciso falar para você, tá? Então olha só, bem-vindo ao canal Investidor Modesto. A gente tem hoje o Bitcoin caindo, já tô tão acostumado com queda, subindo 1,5%, enquanto o S&P 500 também sobe na mesma proporção. Só que a nossa atenção nesse momento é justamente o gráfico semanal do Bitcoin, que tá entregando pra gente o que, cara? Só queda, uma queda incansável. Você pode ver que você tem uma linha de tendência de baixa traçada aqui que segue a direção do preço, então a gente não está tendo pullback, nós não estamos tendo nenhum tipo de respiro no mercado. Isso é para trazer um pouco a sua atenção, tá? Porque nesse momento a gente pode esperar sim uma retração contrária ao movimento, uma alta temporária para dar um respiro melhor para o mercado. Só que a nossa maior referência nesse momento vai ser Fibonacci. Por quê? Olha essa vela semanal que a gente teve na semana passada, tá? Foi uma vela gigante que simplesmente levou a gente dos 27 mil dólares para os 17, cara. Foi uma queda de 10 mil dólares no Bitcoin. Isso é bastante coisa para uma semana. Então o nosso maior desafio agora vai ser simplesmente passar esse candle, passar por cima dele, deixar esse sentimento de lado, mas para isso a gente vai precisar de um sentimento mais otimista. E simplesmente usando Fibonacci nesse momento, você pode perceber o seguinte, tá? A gente está lutando nesse exato momento para fazer uma retração de Fibonacci dentro do candle semanal, isso no curto prazo. Isso significa pra gente que nós estamos lutando agora com um 0,5 de Fibonacci dentro da semana passada, que foi uma das piores semanas para o Bitcoin. Consequentemente, a gente vai ter uma clareza melhor do mercado, o que pode rolar assim que a gente começar a subir e romper esses níveis de Fibonacci, para a gente ter mais segurança na hora de aportar, porque nesse momento a gente realmente não sabe se a gente vai voltar a cair ou se vai subir. Tá simplesmente uma guerra imensa na internet que ninguém sabe para onde vai, só tem pessoas querendo que o mercado caia mais e pessoas querendo que finalmente a gente volte a subir. Só que nesse cenário, cara, a gente está no maior suporte que nós temos nesse exato momento, que é os 20 mil dólares, e não tem como a gente crer que a gente vai subir de vez, apesar de todos os sinais que nós estamos tendo de, cara, prejuízos absurdos. Isso tudo conta, mas tem uma coisa que você precisa prestar atenção nesse momento. Então você entendeu que nesse momento a gente precisa aguardar uma confirmação, o Bitcoin passar pelo menos esse nível de 50% de Fibonacci aqui, 21 mil, 22 mil dólares seria um valor bem aceitável para o mercado voltar a pensar um pouquinho em uma alta provisória. Só que o que vai acabar preocupando a gente vai ser esse gráfico aqui. Cara, olha só, eu quero que você entenda, tá? Nós temos aqui o market cap do S&P 500. A bolsa americana praticamente ela teve uma queda desde quando a gente começou esse período de inverno. Nós estivemos aqui 2 trilhões de dólares em quedas no mercado tradicional. Se você não tem ideia do que são 2 trilhões de dólares, é bastante zero, você pode pegar como referência aqui a capitalização de mercado, o tamanho de mercado do Bitcoin e das criptomoedas, tá? A gente tem 1 trilhão de market cap atual. Então a queda que nós tivemos na bolsa americana foi responsável pelo dobro do tamanho do mercado de cripto hoje. Então, para você ter ideia. Só que o que deixa tudo mais apreensivo pra gente nesse momento é que a queda comparado a 2020, cara, não foi nada. 2020 a gente estava com 20 trilhões de market cap e depois a gente teve a pandemia, a gente subiu, elevou esse nível de impressão de dinheiro, dólar para todo canto, impressão para conter tudo, isso deixou a economia mais aquecida, consequentemente entregou pra gente uma inflação maior. Com isso, cara, a gente dobrou o market cap do mercado de ações, ou seja, tá? As empresas ficaram muito mais precificadas para cima do que o normal em um período recorde, tá? E simplesmente em 2 anos aqui praticamente. Então o que eu quero falar com você? Se com essa queda de 2 trilhões do mercado tradicional entregou uma queda tão significativa para o Bitcoin desde quando a gente começou lá em novembro de 2021, eu quero que você entenda que o tamanho da queda que a gente teve nesse intervalo aqui no Bitcoin resultou para a gente uma queda de 74%, isso no mercado tradicional representou quase nada, tá? Então, se a gente tivesse um cenário totalmente caótico em que o mercado de ações, o S&P 500, começasse a cair, as empresas começarem a ser descontadas por causa do overprice que aconteceu, a gente simplesmente inflou todo o mercado, e se realmente essa bolha
econômica estourar, a gente poderia ter o S&P 500 caindo e eu quero que você imagine comigo o que? Esse gráfico que já está com um belo espaço para cair, você pode ver, né, que, pô, cara, 2 anos, 20 trilhões de dólares é muita coisa. Então, para perder isso aqui, não é muito difícil. Na mesma proporção, você poderia pensar o que, que aconteceria com o Bitcoin nesse caso. Eu não quero cantar o apocalipse aqui, mas isso aqui é um dado que ainda está em jogo. A gente precisa, sim, ter um indicativo no mercado, um sinal que ou o Bitcoin vai tomar o seu rumo, visto que a gente entende os fundamentos do mercado. Nós temos dois fundamentos completamente diferentes. Nós temos o S&P 500 representando empresas que são afetadas pela macroeconomia, enquanto no Bitcoin nós temos redes que estão funcionando normalmente independente do caos econômico. Isso é importante pra gente, entendeu? E essa simetria é o que pode valer no futuro. Então não ache que nenhum desses cenários é impossível, a gente precisa ficar com uma cautela extra agora. E se você tá me perguntando sobre altcoins nesse momento, eu já falei com vocês bastante. Altcoins nesse momento segue sendo sim um risco, mas nós temos um gráfico aqui que mostra que o market cap das altcoins está enfrentando uma queda e essa queda está batendo de encontro aqui com uma linha de tendência de alta que vem desde 2014. Além disso, nós temos uma cunha ascendente aqui, simplesmente um cunha descendente, perdão, tá? Vindo aqui no RSI e entrando na região de sobrevenda. Então a gente tem vários dados confluindo para quê? Cara, as altcoins realmente perderam muito valor, mas elas estão se segurando perante o Bitcoin, batendo num suporte importante, tanto desse último topo histórico que nós temos e também dessa linha de tendência de alta. Então, cara, isso aqui é confiável mesmo? Sim, até certo ponto. Quando você começa a colocar os riscos na balança, você precisa considerar isso nesse momento. Então você tem uma cautela extra ao investir em altcoins, achar que comprar agora é uma garantia total de lucro. Por isso que você tem que ter uma visão 360, você tem que ler os dados e entender que nem tudo agora é simplesmente maravilhoso, tá? E agora é o seguinte. E a queda do Bitcoin? O que isso entregaria pra gente nesse caos econômico que é possível acontecer? A gente tem o seguinte, tá? Desde 2012 nós temos quedas do mercado. Só que essas quedas, você pode ver pela essa linha de tendência de alta, elas vão diminuindo. Então, os fundos do mercado, eles vão ficando cada vez mais altos. Isso mostra pra gente que em 2012 nós tivemos uma queda de quase 93%, depois 80%, depois 80% e agora a gente está na casa dos 73% de queda. Então, a tendência, se ele seguir isso aqui, é sim ele parar a queda por aqui, já buscar um fundo. Então, esse cara fala que eu acho que o fundo está próximo. E é possível que esteja sim, só que você precisa colocar na balança esse fator dessa explosão de dinheiro que a gente teve e o quanto que isso pode ser retirado do mercado, tá? Porque se só 2 trilhões de dólares foram retirados do mercado, sendo que nos últimos 2 anos injetamos 20 trilhões, cara, nada tá garantido aqui não, tá? Mas eu lembro para vocês que o mercado de criptomoedas, ele tem um fundamento, ele tem uma característica especial e você tem que levar isso em consideração, porque a gente não tá falando de um mercado de brincadeira de criança, ele é volátil, sim, só que ao mesmo tempo é um mercado que representa a tecnologia, a nossa próxima etapa tecnológica evolutiva, não sei, eu falei tudo é invertido, mas você entendeu. Então assim, o que eu quero te dizer é que, apesar do cenário estar totalmente favorável para subir, né? Nossa, 20 mil, a gente tá sobrevendido em tudo. Cara, isso aqui chegou a me preocupar bastante, tá? Essa quantidade de dinheiro que foi injetada e o quanto que foi tirado do mercado, só 2 trilhões, e causou essa queda toda que a gente tá vendo. Enquanto isso, olha só, tá? Várias pessoas conceituadas no mercado estão fazendo análises que não estão fazendo sentido. Esse cara aqui pegou um padrão de 2010, 2013, um estudo de ciclos, padronizou isso aqui e comparou com 2015 até agora, simplesmente usando o gráfico de 3 semanas, tá? Então assim, cara, muito cuidado com o viés do pessoal. Muita gente tem o viés totalmente autista e, consequentemente, ele só vai ver coisas positivas no gráfico, tá? E mesma coisa para quem pensa no viés pessimista. Então, nesse momento, cara, a pessoa que foca em swing trade, ela tem que ter ideia. Cara, eu quero ter um sinal claro para eu entrar. O momento está muito incerto, a gente está vendo uma volatilidade muito grande no mercado, as altcoins estão muito sensíveis e a gente não tem uma garantia que uma compra agora vai ser garantia total de lucro, por isso que você tem que ficar esperto, tá? Então, nesse momento, nós temos o quê? Essa
retração de Fibonacci, a gente conversou, no médio prazo nós estamos lutando nesse momento para simplesmente apagar o histórico que esse candle semanal fez com a gente. Enquanto isso, a gente precisa olhar também um pouco a visão macro. Essa visão macro seria praticamente isso tudo que a gente está vendo aqui. Eu vou deixar até de branco aqui para você perceber melhor. Então, no curto prazo temos o amarelo, enquanto no médio e longo prazo nós temos uma tendência de queda muito forte no semanal. Isso entrega para a gente uma retração que o mercado precisa fazer para ele começar a criar um viés mais otimista. E olha só qual é o primeiro nível de Fibonacci que nós temos, simplesmente 26 mil dólares, o que seria praticamente quase querendo engolfar o candle semanal. Então a gente precisaria realmente ter uma alta do mercado, apesar de ciclicamente falando a gente ter uma lateralidade antes de ter uma explosão no preço. Então você precisa ter muita paciência agora, sem imediatismo, porque eu sei que parece, tá, que tá tudo em promoção e amanhã já vai subir 50, 60%. Cara, tudo pode acontecer, mas o mercado nem sempre ele vai agir de forma imediata e nem sempre a sua decisão que você tá querendo tomar agora, porque você já tá esperando uma coisa amanhã, nem sempre isso funciona, tá? Ele demora dias, faz armadilhas, você cede, você perde dinheiro e depois ele segue a programação que você tinha pensado antes. Então, muita atenção. Eu quero que a gente pegue uma atenção especial para esse gráfico para a gente ver se ele vai conseguir manter esse market cap total do mercado extremamente aquecido ou se ele vai precificar isso mais abaixo e, consequentemente, isso pode causar um clima muito mais pesado nos mercados, tá? Para a gente ter uma referência melhor, a gente pode usar o índice de força relativa aqui no gráfico semanal do S&P 500 já está batendo quase a região de sobrevenda. O gráfico diário já está defendendo a região de sobrevenda, isso é importante. Depois de 4 horas também a gente está nessa lateralidade, ele não sabe para onde vai, tá quieto, então ele fica bambeando ali na região dos 50 pontos, enquanto no Bitcoin nós temos o que, cara? Lateralidade total, com certeza, né? A gente está brincando uma região importante, 20 mil dólares, o mercado está precificando essa região e vendo se vale a pena mais vender ou se vale a pena comprar nesse momento para esperar mais alta. Mas, de qualquer forma, a gente precisa vencer no gráfico diário essa região aqui de sobrevenda do Bitcoin. A gente precisa sair dessa região e se aproximar dos 50 pontos. Lembrando que quando a gente chegar nesse ponto, você vai precisar ficar esperto, porque ainda terá uma possibilidade dele bater aqui e voltar e manter a tendência de alta, como a gente conversa. E eu passo para os meus alunos no treinamento modesto, que por sinal só vai ficar abertas as inscrições até meia-noite, precisamente 23 horas e 59 minutos de hoje, dia 21/6, tá? Depois disso, o desconto vai embora. Da próxima vez que você vai ver o curso, ele vai estar o dobro do preço. Nunca mais você vai ter os bônus que eu estou oferecendo agora, porque essa é a hora para você aprender. Se você não aproveitar, cara, você vai passar o próximo ciclo de alta sem botar R$1 no bolso e, cara, ficando prejuízo. Esse é o pior sentimento possível. Você não quer repetir os erros que você cometeu nesse. Eu aposto que a maioria, infelizmente, pelo que tem me falado, tá todo mundo segurando o prejuízo nesse momento e esperando que o mercado suba para reaver o dinheiro. Não faça isso, se prepare para o próximo e coloque dinheiro no seu bolso. Você tem até meia-noite do dia de hoje para você garantir uma mudança aí na sua mentalidade, investimento, estratégia. Você vai saber fazer tudo. Não se preocupa, só vem comigo, tá? Então tamo junto, forte abraço, até amanhã. É nóis.